Já trazer um assunto que acontece neste momento. A mulher de Cid Moreira, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, presta depoimento na Polícia Federal. Por isso, eu quero chamar o Bruno Pinheiro, porque ele vai falar que a Gabriela Santiago, assim como o marido, é investigada no caso de suspeita de adulteração do cartão de vacina do casal e também de parte da família Bolsonaro. O que esperar desse depoimento e o que você traz de informação para a gente nesse momento? Bruno Pinheiro, muito bem-vindo, boa tarde. Evandro, já temos algumas informações. A você uma ótima semana. Vamos lá entender uma oitiva de um pouco mais de 2 horas que já encerrou, na verdade, nessa reta final, já assinando vários documentos aqui após essa oitiva. A expectativa era que ela ficasse em silêncio, repetindo o que fez o seu esposo ontem, na quinta-feira, aqui na sede da Polícia Federal. Mas as informações iniciais é que ela revelou que, de fato, durante essa viagem em Orlando, nos Estados Unidos, ela utilizou sim este comprovante, ou seja, essa informação ela acabou sendo revelada durante essa oitiva aqui na sede da Polícia Federal. E aí uma informação que eu acabei levantando antes de iniciar este depoimento é que essa situação inteira incomodou muito a esposa de Mauro Cid. Isso chegou a arruinar a relação entre esposo e esposa, ou seja, os dois acabaram vivendo uma situação muito complicada até mesmo antes de chegar essa operação da Polícia Federal. E hoje ela está sendo ouvida e nesta oitiva ela joga realmente exclusivamente na conta de Mauro Cid. É importante ressaltar que os advogados adotaram essa linha ontem de ficar em silêncio, já com essa expectativa de lá na semana que vem aceitarem ali um certo acordo entre a justiça para que possa haver uma resposta. Aí sim, o ex-ajudante de ordens responder o que aconteceu, se ele recebeu alguma orientação, se ele recebeu alguma ordem ou não. Mas a oitiva de hoje é muito importante. Não havia essa confirmação se Jair Bolsonaro ou alguém da família de Mauro Cid, alguém havia utilizado este comprovante com as informações alteradas. E a informação inicial é que sim, o que ela respondeu hoje aqui aos investigadores. Uma oitiva de mais de 2 horas, ela ainda está aqui na sede da Polícia Federal, mas esse retrato, essa repercussão de toda essa alteração no comprovante de vacinação gerou uma confusão na família de Mauro Cid, inclusive, que não esperava que isso fosse acontecer. Agora, ela foi interrogada já também por qual motivo não chegou a vacinar as filhas, as crianças, as filhas de Mauro Cid. Ela, na condição de responsável, não aceitou essa vacinação. Ou seja, várias perguntas, aproximadamente 60 perguntas aconteceram neste depoimento aqui na sede da Polícia Federal. São informações que eu acabei de levantar. A gente vai acompanhando esse desenrolar de uma investigação e hoje um importante depoimento envolvendo a atual esposa, a esposa do ex-auxiliar de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Evandro Cini. Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas informações. Se você tiver novidades aí ou perceber movimentações, chame a gente porque é um assunto que a gente vai estar debatendo e discutindo aqui durante todo o tempo. E, gente, pelo amor de Deus, na abertura do programa eu falei Cid Moreira, mas é Mauro Cid. Tá bom? Desculpa aí ter falado, foi uma confusãozinha, pequena confusão de sexta-feira, um sextou básico para você que nos acompanha. Então, desculpa, não é a mulher do Cid Moreira, pelo amor de Deus. É a esposa do Mauro Cid quem está prestando depoimento, assessor direto de Jair Bolsonaro, que foi recebido pela Polícia Federal ontem, mas que permaneceu em silêncio. Agora, o que a gente percebeu ali de Bruno Pinheiro é que a estratégia da defesa de todos os lados é canalizar tudo em Mauro Cid. Gustavo Segré. Provavelmente porque tenha ele que responder pelas questões. A única dúvida que fica é a esposa, pelo que Bruno nos comentou agora, ela aceitou ter usado o carnê de vacinação e interpretamos, pelo que também sabemos pela imprensa, que ela não foi vacinada. A dúvida é, se você sabe que não foi vacinada e tem um carnê de vacinação que disse que foi vacinada, aí tem uma questão de valores individuais, eu não fui vacinada, como tenho uma filha, aparentemente, que não aceitou, não vou. Se esse lugar me pede que eu tenha que provar que eu fui vacinado e eu não fui vacinado,
eu não vou. Porque tem uma questão que estamos falando de documento público. E quando você está adulterando documento público, estamos falando de um delito muito grave. Não é uma questão fácil de ser explicado, uma brincadeira ou uma travessura. Então, a situação não me parece, do ponto de vista jurídico, que exime ela da responsabilidade de ter utilizado esse documento, mas claramente está dizendo, eu não fiz nada, foi ele que fez. Fábio Piperno, de que forma que você vê esse depoimento agora da esposa, né, de Mauro Cid e todas as questões que estão sendo colocadas sobre as costas dele desde que essa investigação começou? Boa tarde a todos. Tem de fato essa questão muito bem levantada pelo Segredo, essa questão ética. Eu não quero vacinar, mas eu tenho uma viagem para fazer, então eu vou dar um jeito. Não, do ponto de vista ético isso é condenável. Mas tem a questão criminal. Primeiro, se ela consegue adulterar um documento, ou pelo menos se alguém conseguiu adulterar um documento, além da questão da falsidade ideológica, é como se alterar um RG. Tá? Além da questão da falsidade ideológica, essa pessoa também cometeu o crime de invadir um sistema. Isso é coisa de hacker, ou de quem tem acesso, digamos, ilegal, que não consta que essas pessoas fossem habilitadas para toda hora navegar por esse sistema. Então, só aí já são duas questões importantes. E há uma outra, que inclusive também é alvo de investigação, a questão da corrupção de menores. Porque uma vez que você vai e adultera, por exemplo, documentos de crianças, elas, né, são, enfim, elas não podem responder por todos os seus atos. Então você também está cometendo crime em relação a isso. E aí é óbvio que, muito provavelmente, essa mulher também tenha ficado apavorada. Fala, opa, pera lá, de repente eu sou cúmplice desse monte de coisa, mas isso quem fez foi meu marido, ou sei lá quem que trabalhava com ele e tal. Então, eu acho natural ela querer se distanciar disso. Agora, veja, à medida em que ela queira se distanciar disso, e o presidente Bolsonaro também, ou o coronel Cid vai ter que responder por muita coisa, ou então começar a dividir essa culpa toda. Jair Bolsonaro, por exemplo, que durante a entrevista ontem aqui com a nossa equipe, inclusive com o repórter Bruno Pinheiro, disse que não está mantendo contato algum com Mauro Cid, mas que deseja que tudo não passe de um engano, que o quer muito bem, que admira o trabalho que ele realiza e tudo que ele significa. Sem contato por enquanto. Como é que você vê essa situação agora envolvendo Jair Bolsonaro, Mauro Cid e todas as famílias de ambos os lados? Situação complicada para o Mauro Cid, né? A esposa dele depondo, e aí, bem lembrado pelos colegas, tem dois crimes, né? Um crime que você sabe que o cartão de vacinação era falso, se você não se vacinou e o cartão foi adulterado e você está usando, você está ciente desse crime. Um outro crime que o Piperno bem levantou foi de imputar no sistema. Toda a questão é, o Bolsonaro sabia ou não? O Bolsonaro deu a ordem ou não? Pode ser que o Mauro Cid fez tudo isso, quer dizer, estou no campo aqui da suposição, a gente nem sabe se ele fez, mas supostamente ele fez isso para beneficiar ele poder embarcar, beneficiar a sua mulher, as suas filhas. E eu vou fazer isso daqui também para agradar aqui o meu chefe, o presidente da República. Pode ser que eu fiz isso sem a concordância do presidente da República. É o que diz a defesa de Jair Bolsonaro. Exatamente. Então, pode ser uma hipótese bastante plausível. O que tem que saber é a investigação, né? Não me parece que o Bolsonaro teria interesse em adulterar. Primeiro, o Bolsonaro, ele era uma autoridade, poderia viajar sem o cartão de vacinação. Segundo, ele sempre deixou muito claro que ele não tomou vacina, né, que ele seria contra ele tomar. Terceiro, o Bolsonaro, sabendo que tem todo um aparato estatal na cola dele, seria muito ingênuo da parte dele cometer um deslize, né, por pior que ele tivesse essa intenção, falar, vou adulterar aqui, mas seria muito fácil saber. Até porque já havia toda essa questão de uma pressão de quebrar o sigilo. Então não me parece que ele teria incentivos para ele adulterar ou dar uma ordem de adulteração. Agora, embora Jair Bolsonaro e a defesa dele aleguem que não tenham nada a ver, há uma fragilidade muito grande nessa história, no seu ponto de vista, hein, Fábio Piperno? Essa história ela continua sendo mal explicada por todos os aspectos. A gente já discutiu muito isso aqui, porque é evidente que não se sabe, não se tem certeza exatamente
quem foi o mandante desse esquema todo. Porque a gente está falando de um esquema, a gente não está falando de um ato isolado. A gente está falando de muitas pessoas que participaram, e inclusive hoje, li há pouco aí uma entrevista do ministro lá da CGU, dizendo que se constatou aí, inclusive, a atuação de militares aposentados. Quer dizer, não é uma ação unilateral, individual do Coronel Cid, só querendo supostamente agradar o chefe. Mais gente frequentou de forma indevida esse sistema, mais gente teve acesso a esse tipo de violação. Então, a quem interessa esse tipo de coisa? E segundo, quais foram os ganhos dessas pessoas? Será que foi um gesto simplesmente para, enfim, agradar esse ou aquele? Ou se de fato se montou uma quadrilha para poder faturar com isso? Até porque é um negócio que a gente já sabe que tem ramificações de Brasília a Duque de Caxias. A gente está falando de um espaço muito grande. Então, tudo isso é muito mal explicado. Para você que nos acompanha, eu acabei de receber a informação, inclusive, que o depoimento terminou. A esposa de Mauro Cid está deixando ali o local. Já já nós vamos acionar novamente o nosso repórter Bruno Pinheiro para trazer mais informações. Inclusive, ele já está preparado. Ela acabou de sair. Bruno Pinheiro, conta aí para a gente, então, as últimas informações para a gente seguir aqui no nosso debate. Vai lá. Acho que nós estamos sem o áudio do Bruno Pinheiro, é isso mesmo? Bruno, nós não conseguimos ouvir o Bruno, então vamos fazer a conexão para daqui a pouco chamá-lo, ele que vai trazer mais novidades. A esposa de Mauro Cid, que prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre esse caso da possível fraude nos cartões de vacinação dela, de seu marido e também do presidente Jair Bolsonaro. Quero falar com você, Segré, enquanto o Piperno comentava, você levantou a mão. O que você gostaria de apontar sobre esse caso? Agregando ao que o Piperno mencionou, só para colocar mais assuntos para o debate. Sim. Se eu não estou errado, quando foi feita uma investigação e foi a Polícia Federal na casa do Cid, encontraram dinheiro. Sim. Na casa do Cid. E não era dinheiro, não era pouco dinheiro. Não, é bastante dinheiro. Então, isso ratificaria um pouco a teoria do Piperno, em que pode ter não somente uma picaretagem de alteração, sino confrontar, de repente, numa indústria que possa fazer que algumas pessoas que precisavam do comprovante de vacina sem ter aplicado, tivessem. E aí, quando você expande um pouquinho mais, aí já dá uma formação de quadrilha. Aí o delito é maior ainda. Sim. Porque não foi uma questão de que eu organizei, fiz para agradar alguém, como poderia ser essa questão do Bolsonaro, que não tem nenhum sentido por onde olhamos, não tem sentido o Bolsonaro entrar nessa circunstância, mas eu gostaria de ter mais explicações do que essa quantidade de dinheiro em espécie estava na casa do Cid. Porque o que chama atenção também é a quantidade de registros feitos em locais diferentes e a quantidade de pessoas envolvidas também na manutenção desses dados, o que apontaria que teria mais gente envolvida. Com uma quantidade grande de dinheiro encontrada na casa de Mauro Cid, são todas questões que a Polícia Federal agora está investigando com bastante cuidado. O Bruno Pinheiro já está preparado para falar conosco. Traga as últimas informações. A esposa de Mauro Cid já deixou o local, Bruno? Já saiu sim, Evandro, às 5h11, horário aqui da capital federal. Ela chegou às 2h15 e essa saída acaba de acontecer ao lado de advogados. A gente reforça, ela não ficou em silêncio, ela reafirmou que de fato usou esse comprovante de vacinação e ela foi questionada o real motivo de não vacinar as filhas, já que ela é a responsável. Cerca de 60 perguntas realizadas durante este depoimento na sede da Polícia Federal. A partir de agora é juntar as informações, juntar o que já foi ouvido de outros nomes, juntar o depoimento de Jair Bolsonaro e juntar essa oitiva de hoje. Vale ressaltar que nas duas oportunidades o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro ficou em silêncio. Alguns nomes que eu ouvi há alguns minutos aqui, a ideia da esposa de Mauro Cid era justamente jogar na conta de Mauro Cid, aumentar a responsabilidade e vir esse acordo. E aí justamente entra esse advogado numa negociação de aliviar a condenação de Mauro Cid e ele explicar o que de fato aconteceu antes de viajar aos Estados Unidos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Então, temos aí os últimos detalhes. Ela já deixou, prestou o depoimento e, diferentemente de seu marido, não se calou.
falou e, como estratégia de defesa que foi trazida pelo Bruno Pinheiro, colocar toda a responsabilidade ou toda a condução em Mauro Cid. Aliás, eu lembro também que Mauro Cid contratou um advogado que é especialista em delação. E há uma apuração feita, inclusive, pelo Bruno Pinheiro, de que haveria a possibilidade dele estar calado exatamente para preparar uma estratégia de delação premiada. Vocês acham que isso é muito provável nesse momento, Alan Gani? Pode ser que tenha essa delação premiada, mas não necessariamente a delação premiada implique no presidente da República, né? Então isso é uma das hipóteses levantadas aí pela imprensa de que ele contratou um advogado especialista em delação premiada porque ele vai falar algo a respeito do presidente da República. Não necessariamente. Pode ser que tenha... E aí, se é de fato uma quadrilha e outras pessoas envolvidas e pessoas poderosas envolvidas, pode ser que ele fale, olha, estou aqui admitindo a minha culpa, eu fiz isso, e tem tais pessoas envolvidas, que não necessariamente é o presidente da República, né? Então, tem essa narrativa, lógico, né, de setores aí tentando falar, olha, colocaram aí um advogado especialista porque ele vai falar do presidente da República. Não necessariamente é isso. Para a gente arrematar essa rodada, Segrel, o que você pensa sobre delação? Não, a delação serve se vai para cima, então não sei. Talvez seja um estudo que está especializado em delações, mas não necessariamente vai ser o caso. Pode ser para uma negociação com o Ministério Público, enfim, com as investigações. Mas eu acho muito interessante que a esposa tenha falado. E por quê? Porque quando você não tem nada para esconder, quando te perguntam alguma coisa, você responde o que você sabe. Então, não sei se é para uma questão de jogar a culpa. É simplesmente dizer, eu usei o cartão, não estou vacinada, meu marido resolveu a questão. Qualquer pergunta podem fazer que eu vou responder o que eu sei. Me parece que é o mais... E só lembrando, algumas esposas causam aí terremotos na política. Vamos lembrar a esposa do Celso Pita, né? Quando ela abriu a boca aí, então é uma peça fundamental, né? A do Pedro Collor também. Do Valdemar. São muitas. E olha, eu não sei, ninguém consegue cravar, ninguém conseguiria cravar hoje se ele vai ou não fazer delação, embora tenha contratado esse advogado. Mas... é evidente também que ele está emitindo sinais. Eu insisto muito nisso. Por quê? Porque o Mauro Cid é figura central não só nessa história, como também é alguém que já teve diálogos vazados aí sobre o 8 de janeiro, é alguém enrolado até a medula na questão das joias e é alguém que nessa semana, inclusive, surge aí como um elo muito suspeito na questão dos cartões corporativos da primeira-dama.